Olá, bem-vindos a mais a Maldição de Cassandra, mais um episódio. Hoje o pomposo tema de vencidos pela merda. Desculpem-me o português, mas eu não sei dizer isto de outra maneira. E isto vem a propósito de um vídeo, de uma notícia que passou de uma forma suficientemente abundante no Twitter /X, mas que me passou pelas mãos e que eu divulguei muito prazerosamente, por sinal, em que a notícia consistia num vídeo que um daqueles mega porta-aviões extraordinário dos gringos, claro, a caminho do Irão e do Estreito de Hormuz e do Mediterrâneo e lá para o tal ataque que é suposto os Estados Unidos fazerem contra o Irão. Então, aqueles porta-aviões maravilhosos, que levam muitos aviões, assim, beliches, se não é parecido, pronto, com muitos homens a trabalhar, muita caldeira, muita máquina, muita tecnologia, muito camarote, muita coisa, e muita casa de banho, pois com certeza, porque eles também são muitos, de maneira que precisam de muitos compartimentos e nesse vídeo vê-se um corredor enorme, 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 compartimento, 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 tuca, 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 tuca. Eis não quando aquilo ficou, ou seja, o produto que se depositava nas sanitas, o que vale é que aquilo é tudo biodegradável, senão o mar ficava desgraçado. Voltou tudo para trás. Os corredores inundados, tudo desgraçado. Como dizia um amigo meu, caramba, isto nem num cacilheiro. Pois é, mas num porta-aviões e depois eles passam longas temporadas no mar, resumindo e baralhando. Os infelizes, para se poderem aliviar convenientemente, o barco teria que atracar num porto qualquer e eles irem todos a correr de folha de papel higiênico na mão para a primeira casa de banho que encontrassem. O que é certo é que isto fez adiar, pelo menos durante uns dias, o tal ataque. Portanto, foram vencidos, literalmente, pela merda. E à conversa com um amigo meu, a quem eu mandei o vídeo, ele dizia: ó Filomena, imagina que se põem todos no convés, não sei se chama convés num porta-aviões, lá na Amorada, não interessa, todos com o rabiosco do lado de fora, a fazerem o que têm a fazer. E eu só disse: opá, espero que não passe nenhum cargueiro ou nenhum barco de pesca, nem nada disso, e que eles não estejam contra o vento, porque senão aquilo seria uma desgraceira muito grande para quem estivesse na outra embarcação, no outro batomus. Eu comecei a pensar e pensar, até que, e daí ter pensado fazer este episódio com base neste acontecimento caricato, porque é caricato. A quantidade de coisas na vida que não acontece porque um pequeno grão de areia se põe na engrenagem. Eu já disse várias vezes, eu sou muito cabralista, conheço muito bem o legado de Cabral, mesmo muito bem, profundamente, e Cabral dizia uma coisa que eu aplico na minha vida em todos os seus vários aspectos, e que é esperar o melhor, preparar para o pior. No caso, não passou pela cabeça de ninguém que as sanitas podiam ter um volte-face e houve a Revolução das Sanitas. E tudo o que às vezes acontece, nós dizemos em português de Portugal, não sei se no Brasil se diz a mesma coisa, mas talvez se diga, que é o foi por um triz.
Teve quase, 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 quase. Um amor que tinha, parece que está tudo, tudo, tudo alinhado nas estrelas. E de repente uma poeira, um grão de areia que se põe na engrenagem, que causa dúvidas, que traz ao de cima ressentimentos, que não sei. E uma pessoa pergunta-se, mas o que é que aconteceu? É uma entrevista de emprego que está tudo alinhado, tudo é quase garantido, de certeza, já se está a discutir o salário e a forma de pagamento e os benefícios adicionais, e de repente, goodbye Maria Ivone, não há nada. É um projeto de um livro, de uma pintura, de um não sei o quê. E depois, ou porque alguém que está connosco não quer, ou porque isto, ou porque demora, ou porque outra coisa se, entretanto, se interpõe e não dá nada. E eu comecei a pensar, e entretanto, lembrei-me de uma história, porque de facto, quando se faz uma planificação global, tem que se contar com tudo. De uma história palerma, mas que ilustra muito bem esta situação. Então, a história é o corpo humano que um dia os vários órgãos começaram a discutir entre si qual é que era o mais importante para o funcionamento do todo. E o cérebro diz, o mais importante sou eu, porque sou eu que raciocina, que toma as decisões efetivamente, que comanda tudo, o sistema nervoso, o cérebro. E o coração diz, não, 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 o mais importante sou eu que bombeio o sangue, separo o sangue venoso, o sangue arterial, são as artérias, são as veias, eu comando isto tudo, o mais importante sou eu. E assim sucessivamente, todos eram os mais importantes. E falar grosso, claro. Entretanto, ouve-se uma voz muito fininha, muito fininha, muito fininha, muito fininha, a dizer, o mais importante sou eu. Os outros todos. E que voz era essa? Era a voz do Rabiosque, do Anos. E os outros todos, agora tu, não serves para nada, a não ser para deitar fora. E o dito órgãozinho disse, muito bem, então a partir de hoje eu deixo de trabalhar. Como fácil é de imaginar, o sangue começou a perder a força a bombear, o coração começou a perder a força a bombear o sangue, o cérebro começou aos poucos a definhar e a não raciocinar em condições, o fígado deixou de fazer as suas funções e todos eles depois concordaram sim que o mais importante, espantosamente, era o mais pequenino e aquele a quem se dava menos atenção. Esta história que eu sei desde sempre é caricata, naturalmente, mas lembra-nos que de facto não há nada que não tenha importância. E, portanto, no todo, todas os componentes da engrenagem são relevantes e são importantes. E de facto, às vezes, é um pequeno rabiosque que faz com que tudo que é muito aparentemente mais imponente e mais extraordinário não funcione devidamente. Uma história que eu partilho com vocês, da qual me recordo muitas vezes na minha vida pessoal, porque acho de facto é muito importante ter esta noção. E voltando ao caso inicial, no fundo é em sentido literal
que foram os rabiosques que determinaram um adiamento a existir do ataque ao Irão. Portanto, eles de facto foram vencidos exatamente por isso. Só uma pequena referência extra, que já não tem nada a ver com o assunto. Não de forma direta, indireta, mas indiretamente tem. Que foi o discurso do Cor de Laranja no Estado da União, que eu não consegui ver até o fim, porque fiquei tão atónita e tão surpreendida, porque sinceramente aquilo só me fazia lembrar o baile dos bombeiros. Calma, não tenho nada contra bombeiros, ninguém tem, obviamente, e ainda menos contra bailes, porque das pessoas que estão a ver, que me conhecem, sabem que se há coisa que eu me pele é por um bom baile, pelo bom baile ou bailarico ou baile assim, porque de facto dançar é uma coisa que eu faço com muito, muito, muito prazer e com muita frequência. Gosto mesmo. Mas era exatamente aquilo que parecia. A equipa dos jogadores de hóquei, alentados, todos coisos, as medalhas, aquilo foi constrangedor. Sumo, zero. E voltando agora ao problema do grão de areia ou do pedregulho na engrenagem, esta semana celebramos ou lembramos do início da guerra, ou melhor, do início da invasão da Ucrânia e da guerra e do conflito armado entre a Ucrânia e a Federação Russa, que o Cor Laranja, antes de tomar a posse, disse logo que resolvia aquilo em 48 horas e vai. Já tomou posse há mais de um ano e até agora não conseguiu resolver. Porque esqueceu-se que havia uns pedregulhos muito grandes na engrenagem e, como é uma pessoa com características muito próprias e muito especiais, nem pedregulhos conseguem enxergar, quanto mais grãos de areia. Os grãos de areia sentimos-los nós na pele todos os dias, quando temos que sobreviver e lamber as feridas dos nossos falhanços. Mas esse lamber de feridas e essa recuperação também é #resist. Sempre. Com um bocadinho de inteligência, vamos conseguindo preparar as coisas melhor, e o foi por um triz. Se calhar acontece um bocadinho menos, mas há sempre o risco de acontecer. A gente entrega-se na mesma à vida, porque é assim. O medo também não nos leva a parte nenhuma, só nos faz não viver. Posto isto, se gostam da Maldição de Cassandra, please, continuem a visualizar, a partilhar, a subscrever, a pôr comentários, a dar-me sugestões, a desafiar-me. Please, vamos continuar a crescer. Até breve.